Oi, terceiro ano, tudo bem, crianças? Vamos para a nossa aula de História. Hoje nós vamos iniciar na página 22 e 23, a unidade 8, né, que vai falar agora um pouco, nós vamos falar pontualmente sobre o trabalho e lazer, mas nas cidades. Então, nós estudamos sobre áreas rurais, o desenvolvimento, as modificações ocorridas com o passar do tempo, as questões do trabalho, como se modificou, algumas profissões, as atividades de lazer desenvolvida, enfim. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e lazer nas cidades. Então, se nós fizermos a leitura das páginas iniciais, nós podemos observar que as características dessa área são bem diferentes, né, das rurais, tanto quanto as características das construções, dos espaços disponibilizados, das atividades desenvolvidas nessa área urbana, os trabalhos, a forma com que acontece e as próprias características, por exemplo, a grande movimentação de pessoas e de automóveis, né? A pouca vegetação, enfim, algumas atividades que são típicas realmente dos centros urbanos e não são encontradas nas áreas rurais. Essas características, essas mudanças, principalmente quando a gente fala de forma de trabalho, ela também aconteceu com o passar do tempo. Então, pega a sua apostila na página 24, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das formas de trabalho. Então, vamos lá. Com o crescimento populacional do país, entre eles, né, o Brasil, as vilas e as cidades, elas foram sendo formadas e muitas maneiras de trabalho foram surgindo. Com o desenvolvimento, porque o homem vai adequando o seu espaço de acordo com a sua necessidade, forma de trabalho também foram surgindo. Então, as atividades de trabalho realizadas nesses locais, elas eram essenciais para quê? Para o funcionamento daquela sociedade. Antigamente, pessoal, havia alguns trabalhos que exigiam, sim, algum tipo de conhecimento técnico, né? Por exemplo, cirurgiões, enfim, barbeiros, sapateiros, ferreiros, o que é isso? É saber fazer, é saber desenvolver a atividade praticada, as técnicas daquela profissão. Essas profissões, com o passar do tempo, graças ao avanço, enfim, tecnológico principalmente, muitas continuaram existindo, mesmo que em formatos diferentes, realizadas de uma maneira diferente. Por outro lado, várias profissões que existiam antigamente também não existem mais, não são mais necessárias. Uma delas, pessoal, por exemplo, é o acendedor de lâmpadas, né? Olha só, aqui nós temos uma imagem que essa atividade era realizada pelo acendedor dos lampiões em 1945. Hoje não existe mais essa profissão. Hoje os postes de luz acendem-se automaticamente, não é? Olha aqui, ó, quase 100 anos, né, quando o cinema popularizou na década de 1920, os filmes eles eram mudos. Então o som, ele era gravado à parte. Nós já estudamos isso na disciplina de arte, principalmente, né? Por isso, algumas salas de teatro tinham o quê? Tinha um pianista que fazia toda a trilha sonora daquele filme. A telefonista, olha o trabalho de uma telefonista que antigamente para falar com alguém, você tinha que primeiro falar com a telefonista, solicitar a ligação ao número que você queria para poder falar. Então ela fazia esse meio de campo, né? Ela fazia esse contato através dos equipamentos. Hoje não. Hoje você liga direto para a pessoa. Aliás, a tecnologia nesse campo, na questão da modificação, da comunicação, ela modificou, avançou, né, muito, tá bom? Vocês vão realizar a parte do jogo rápido, aqui da página 24, que se trata dos conhecimentos gerais que nós falamos, tá bom? Na página 25, a gente vai falar um pouquinho sobre infraestrutura e trabalho nas cidades. Então, primeiro vamos entender o que é infraestrutura. A infraestrutura, elas são aqueles serviços básicos que são indispensáveis para a cidade, como a questão do tratamento de água, a limpeza, o calçamento, as ruas, todos os serviços básicos, tá bom? Durante parte da história do Brasil, quase todas as cidades de infraestrutura fundamentais para o funcionamento das cidades, assim como também para o desenvolvimento da economia dos locais.
eles utilizavam o trabalho escravo. Algumas das atividades realizadas por eles não existem mais ou elas são exercidas em uma escala bem menor, visto que muitos desses casos a tecnologia substituiu o uso da mão de obra. Então, quando a Rê falou, por exemplo, para vocês dos lampiões, né? Aí é um caso exemplar de que a tecnologia automatizou, substituiu essa profissão que deixou de existir. A seguir, nós vamos analisar duas imagens produzidas no passado por pintores europeus que vieram para o Brasil e registraram as suas impressões, as suas observações sobre o dia a dia do nosso país. Essas imagens, crianças, elas retratam atividades que eram exercidas por pessoas escravizadas e hoje elas não são mais necessárias na maior parte das cidades. Antigamente, por exemplo, olha só, não havia, né, a infraestrutura da água encanada. Então, os trabalhadores escravos, eles eram responsáveis por quê? Por levar a água para a casa dos senhores feudais da época, e iam buscar até o rio. Então, os trabalhadores praticavam essa atividade, como é que ele fazia? Eles eram chamados de carregadores de água. Hoje, claro, esse trabalho ele é feito em grande parte de água encanada, porém em alguns lugares, principalmente, tem alguns problemas que são relacionados à seca, que tem a ver com toda a questão econômica e desenvolvimento da região, então ainda é necessário buscar água em alguns lugares, mas já é uma parte bem reduzida. E essa imagem que nós vemos aqui, ó, ela representa esse trabalho, né? Eles vinham até esses lugares, essas bicas, né, essas fontes, e enchiam esses barris e levavam a água até os senhores feudais, né, os seus senhores. Hoje existe água encanada para conduzir a água e uma profissão muito importante para o funcionamento de todo esse sistema, dessa tecnologia, desse sistema de encanamento, é necessário que tenha um profissional que também saiba cuidar de tudo isso, de todo esse mecanismo, né, de todo esse material. Para quê? Para que ele funcione da maneira correta e seja. Existe a manutenção, a profissão se modificou. Por exemplo, quando a gente fala em relação à água, antes eles tinham o quê? Que carregar, levar esta água. Hoje ela já vai, podemos dizer que pelos canos automaticamente. Mas se tem uma outra profissão aí, precisa do profissional que entenda desse encanamento para poder fazer e para poder consertar quando necessário. Tudo bem? Muito bem. Temos aqui a seção desafio. Agora vamos para a página 26. Os calceteiros eram responsáveis por colocar pedras e os paralelepípedos nas ruas, fazer o calçamento, né, pessoal? E as calçadas. Eles faziam isso de modo manual. Então, o que é isso? Com a mão, né? Não tinha maquinário para fazer e com um instrumento que era utilizado para bater nas pedras até que elas fossem se encaixando nos lugares certos. Então, olha só, aqui é o trabalho dos calceteiros que foi reproduzido nessa tela. Por sinal, um trabalho muito pesado, né? Porque levantar peso e ficar socando pedra não é fácil. Hoje também existe essa necessidade, mas ela é realizada de uma outra forma, olha só. O trabalho, né, é asfaltando uma rua e ela é feita como? Com a ajuda de máquinas, tá bom? Então, é bom vocês olharem com atenção essas imagens, onde vocês podem fazer um comparativo da mesma atividade, porém em tempos diferentes. Olha quanta mudança aconteceu de uma para outra. Nas cidades, a organização do dia a dia, né, das pessoas está relacionada a quê? Ao seu dia a dia, à rotina de trabalho, a estudo, a lazer, as atividades que desenvolve, existe o comércio, existe os ambientes de trabalho, a escola, as faculdades, universidades, existe residência, enfim, todas as características. Temos que pensar também nessas áreas urbanas a localização. Por exemplo, quando a gente fala de uma área urbana mais localizada numa região litorânea, ela tem uma outra sequência de atividades e outros serviços são desenvolvidos, que, por exemplo, para o interior do estado não tem, né? Cada lugar precisa de pessoas que trabalhem para quê? Para que todas essas atividades funcionem de uma maneira organizada.
Por exemplo, aqui a limpeza, o atendimento, a energia, o saneamento, a manutenção de tudo isso, os cuidados, a construção, enfim. Existem muitas e muitos profissionais diferentes que contribuem para a vida das pessoas nas cidades do melhor modo possível. Falando de uma maneira bem ampla, nós estamos falando de segurança, de responsáveis pela diversão, pela alimentação, tranquilidade e cuidados. Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra a diversidade, né, de toda a população. Tudo bem? Muito bem, continuando. Então, como estamos vendo, né, ao longo desse caderno, na história do nosso país houve muitas formas em relação de trabalho, tanto no campo quanto na cidade. Entre elas, foi falado para vocês a respeito da escravidão. Além do trabalho no campo, as pessoas escravizadas também tinham funções definidas nas vilas e nas pequenas cidades. Então, a questão da escravidão, ela foi muito marcante, muito presente nas duas áreas, né? Nesses ambientes, elas exerciam diversas atividades, como a prestação de serviço para outros senhores. E aqui os exemplos citados são a barbearia e o comércio, entre outras. Aqui nós temos uma imagem também representada, né, onde homens e mulheres escravizados realizavam o trabalho pela cidade, no centro, nas áreas da cidade, no centro urbano da época. Olha só, se vocês observarem ao fundo, nós já conseguimos caracterizar como uma área urbana por conta das características da construção e do local. E aqui também, olha só, né? São os escravos também vendendo. Aqui já é uma atividade de comércio, né? No Rio de Janeiro, trabalhando. Tudo bem? A atividade do jogo rápido também vai ser proposta e desenvolvida para esta aula. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Continuando. Na página 28, agora a gente vai falar sobre trabalhos de antigamente, né? Lá na época da colônia. Então, no Brasil colônia, os membros das camadas mais ricas da sociedade ocupavam os cargos públicos mais importantes. Eram os proprietários dos escravos, os donos dos estabelecimentos comerciais e aquelas pessoas que exerciam atividades religiosas. Alguns trabalhadores livres também exerciam atividades profissionais nas cidades coloniais, mas que pertenciam à classe média, ou seja, eles não eram nem ricos nem pobres, né? Por exemplo, nós podemos citar os comerciantes, os donos de oficina, os alfaiates, os carpinteiros, os sapateiros. Alguns ainda, né, esses profissionais exerciam atividades especializadas, que tinha que ter especialidade, conhecimento. Por exemplo, farmacêuticos, os cirurgiões e os joalheiros. Aqui no exemplo, nós temos a botica, que é nada mais do que a farmácia de antigamente. Quem fazia a produção e a venda, a comercialização desses remédios, eram chamados os boticários. E essa profissão era ensinado de pai para filho. Então, era na botica, olha como era a estrutura antigamente, né, no Brasil colônia, onde se vendiam remédios e produtos farmacêuticos. Hoje, é dessa forma aqui. Olha só, são chamados de farmácias, né? E quem trabalha é o especialista em medicação, especialista em medicamento, que é o farmacêutico. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Também nós vamos desenvolver a pesquisa, tá bom? Sobre como era a questão das farmácias de hoje e antigamente. Aonde, tia Rê, eu devo fazer esses registros depois da orientação? Você vai fazer os registros no seu caderno de história. Tudo bem? Muito bem. Lembra quando a Rê fala em pesquisa, eu gosto de frisar isso, quando a Rê fala em pesquisa, sempre sobre a orientação da navegação de um adulto, tá bom, crianças? E na página 29, nós vamos ter uma atividade prática, né? Um jogo rápido com uma atividade do material de apoio que se encontra no final da apostila, tá bom? Então, vocês vão recortar as imagens, colar nos quadros. Como é que eu vou colar, tia Rê? Correspondente a cada profissão. Por último, você vai fazer um X nas figuras que mostram profissões que existem na região onde você mora. Então, você vai pegar o material de apoio, tá bom? Você vai recortar, colar de acordo com a legenda
distribuído corretamente, cada figura em cada quadro, e depois o segundo passo é você fazer a leitura da sua colagem e as profissões que existem onde você mora, você vai marcar um X aqui para Tia Rê. Tudo bem, pessoal? Leiam novamente os textos explicativos, como a Rê sempre oriento a vocês, e passem o grifo nas informações importantes, tá bom? Um beijo, boa aula!